Memórias. Bom, mas voltando ao bruxismo. O bruxismo foi o fato realmente que ele era muito duro comigo, eu acho que ele era mais duro do que deveria ser, porque ele também estava desestimulando um jovem na carreira, ele estava cumprindo uma função, ele era extremamente conservador e eu vinha pelo Almino Afonso, com ares de uma tendência moderna, mais socializante, tinha ido para Cuba, né? Então o Polezi sentia no dever moral de me combater também, né? Mas o que me deixa hoje nas reminiscências muito feliz é que ele foi importantíssimo para mim. Porque quando eu ia para a tribuna, eu já sabia que ele ia me combater. Então eu estudava mais o projeto, entende? Então não ficava aquele achismo. Eu não votava num negócio porque o Manso pediu. Eu tinha colegas vereadores que esperavam o sinal do Manso. Eu achava aquilo indigno, sabe? Indigno. Polezi não esperava sinal do Manso, ele combinava com o Manso. Eu faço a defesa do Desante, faço a defesa do projeto. Tudo bem, mas é porque ele acreditava naquilo. Eu ficava esperando, o Manso mandou votar, né? Então, eu aprendi com o Polezi que eu só poderia enfrentá-lo se eu tivesse argumentos, porque senão eu ia perder. Não porque o Manso mandou, eu ia perder moralmente, eu ia perder comigo mesmo, entende? Então, eu perdi muitos debates na Câmara que eu tenho certeza que a minha tese estava correta, mas aí eu perdia por causa da maioria. Mas eu perdi muitos debates na Câmara porque a minha tese era fraca, entende? E o Polezi mostrava isso maravilhosamente bem. Claro que outros colegas também, Paulo Homem foi um vereador excepcional, Cardoso sabia discutir, outros tantos, né? Eu fui com Carniceca Neto, né? Que já estava um pouco mais acomodado, Neto, naquele momento, né? Nós tivemos o Marmitão, que as pessoas odiavam, né? Achavam ele não podia estar ali. Ele tinha contribuições interessantes. O Mário Cama era muito sarcástico, sabe? O Mário era terrível, né? Tinha o Porsani também, né? Então, quer dizer, mas o Polezi era grande referência nos debates. Então, mas eram sempre coisas pontuais. Por exemplo, mandava um projeto de lei, não é porque o Desante mandou que eu tinha que votar a favor. O que é isso? Tá louco? Não existe isso na democracia, né? Então eu sempre fazia um ponto aqui, um ponto lá. Tanto que uma das coisas mais bonitas que aconteceram, né? E que me tiraram, eu acho que me tiraram da vida pública, na verdade, foi a grande aproximação final entre o Desante e o Fernando Passos, né? Eu fiquei mais próximo do Desante até do que muitos da base dele. Porque no final do governo, o Massafera veio com aquela ascensão extraordinária, todo mundo queria o Massafera, né? E o Massafera era do meu partido, do MDB. Então muita gente abandonou o Desante, porque o Desante iria apoiar o doutor Anuar. E o pessoal falou, o Anuar vai perder a eleição do Massafera. Não porque o Anuar não tinha qualidade, mas é que o Massafera era... o Massafera foi um escândalo, né? De todo mundo querer o Massafera, o cara novo, né? E os vereadores abandonaram o seu Desante para ficar com o Massafera, né? E eu não, eu fiquei fiel ao Desante sendo oposição, porque o que era bom eu votava a favor. E aí, vocês não vão acreditar, teve um projeto da Câmara Municipal, sabe quem votou com o Desante? Eu, o Manso, o Polezi, acho que só nós três. Era uma coisa essencial, né? E depois teve um outro que o Polezi também votou contra, porque o Ted Neto irritou o Polezi, deixou o Polezi louco da vida, tal. O Polezi acabou votando contra, que é um projeto da Trolleybus que tinha, eu não me lembro exatamente. Mas eu perdi a eleição por isso, porque apesar que eu fui um dos mais votados na reeleição, o Almino Afonso brigou com o Quércia, nós fomos para o PDT, porque dentro do MDB, certamente eu seria, depois da Deodato, mais votado outra vez, né? Aí quando fomos para o PDT e Brizola em São Paulo, não combina, né? Aí os senhores vereadores ficaram muito preocupados com a minha não reeleição, porque eles achavam que o PDT não ia fazer um. Mas tinha o João Simão, tinha o que estava muito forte e tal, blá, blá.
E eu falei, olha, mas eu não tenho opção, eu não vou abandonar o Dr. Almino Afonso. Lealdade em política é lealdade, eu prefiro perder do que ficar... Mas como eu tinha muito voto, a gente achou que dava, né? E quase deu, foram 130 votos, só que faltou para a legenda. Tanto que eu fui o 7º, eu tive o dobro da votação do Edinho. O Edinho elegeu lá embaixo, né? Quase o dobro, não chegou ao dobro. E eu tive mais votos que o Mazinho, eu fui o 8º de 19. Aí eles apostavam que eu ia voltar, claro, né? Na eleição seguinte, porque era natural que eu voltasse, né? Mas aí eu me encantei pela docência, sabe? Eu logo fui para a Uniara, o professor Luiz Felipe me convidou, né? E chegou perto da eleição, a minha mulher também não queria mais, e ela teve uma influência muito grande nisso. Eu já estava muito descontente com o dia a dia da vida partidária. Eu achava a Câmara uma coisa maravilhosa, o Poder Legislativo, mas para chegar lá, o Polezi falava isso para mim. Polezi falava, Fernandinho, não dá mais para a gente chegar lá. E ele falava para mim, Fernando, o custo para ganhar uma eleição é muito alto. Não é custo de dinheiro, tá? Custo emocional, tudo, né? E começou a acontecer o seguinte, as figuras que tinham projeção regional, vamos chamar assim, não eram figuras maiores, não estou dizendo isso, tá? O Marmitão eu achava uma figura grande, independente do que dizem dele. As figuras que não tinham redutos específicos, porque falavam para o todo, essas figuras ali na Câmara eram Paulo Homem, o Polezi, o Fernando Passos, o Manso, o Elias Damos, nunca teve um reduto específico, ele tinha voto na cidade toda. Essas figuras, tirando o Elias, que tinha aquele trabalho, ele e a Dona Maria, de visitar os compadres, etc, etc, essas figuras sem reduto passaram a perder para quem tinha reduto. Então, por exemplo, o Vanildo Trindade, isso foi me dito pelo ex-prefeito de Boa Esperança do Sul, que participou de uma reunião, e a reunião era como impedir o Fernando Passos chegar à reeleição, porque senão, se o Fernando ganhar, ele vai ser candidato a prefeito. E o ex-prefeito de Boa Esperança me encontrou e falou, você tem que tomar cuidado, você não vai conseguir, eles estão te destruindo. E a meta é onde você é forte, eles vão colocar 2 candidatos a vereador para tirar seu voto. E no bairro que eu tinha um reduto mais reconhecido, e eu fundei a Associação dos Compradores de Lote Santa Clara, ali no Jardim América, eu estava toda semana no centro lá, reformamos a unidade, levei seu Desante lá, mesmo sendo oposição, né? Nesse bairro eles lançaram um rapaz que não tinha noção nenhuma de política tal, mas o pai era muito popular, era um senhor muito bom. E eles lançaram mais um, e onde eu tinha voto, no Santa Clara, lançaram 2 que eram meus cabos eleitorais, lançaram como candidato a vereador. Onde eu tinha voto, o Vanildo Trindade era muito bom nisso, ele foi capitaneando para derrotar o Fernando também, entre outras coisas, claro, né? A nossa dimensão, minha, do Polezi, era uma dimensão só política mesmo, daquele cara que você sabe que vai ser um vereador honesto, combativo, mas não vai ficar indo todo dia no bairro. Eu terminei a vida política muito amigo do seu Desante. O seu Desante adorava que eu visitava. Eu visitava lá na fábrica. Eu advoguei para o seu Desante, que ele injustamente sofreu processos no Tribunal de Contas, e eu patrocinei a grande união dos políticos de Araraquara. Nós fomos ao tribunal mostrar a injustiça contra o seu Desante. Fomos Massa Fera, Marcelo Barbieri, Dimas Ramalho. Foram os 3 e eu.
E o presidente do tribunal falou, nossa, mas eu nunca vi isso, os 6 brigam entre vocês, os 3 estão aqui defendendo o cara que derrotava vocês, que é o De Santo, né? E que vocês também derrotaram, claro. O que é isso? Aí eles falaram assim, é injusto o que vocês estão fazendo, agora, quem vai dizer para vocês onde está a injustiça é o nosso advogado, Fernando Passo. E aí o secretário-geral, Dr. Sérgio Rossi, falou, bom, acho que pode ir por aqui. Aí eu ousei divergir dele, falei, mas secretário, eu queria... Aí todo mundo ficou bravo comigo, os políticos ficaram bravos, né? Eu falei, deixa, eu sei o que eu estou fazendo, calma. E o Dr. Sérgio Rossi depois falou que eu tinha razão. E eu levei o meu recurso da forma que eu pretendia, o presidente explicou para todos e nós ganhamos por unanimidade. Os arquivos do Ricardo Simões. E nesses arquivos há um discurso que eu fiz, que foi um bom discurso, eu estava vendo agora, eu nem lembrava, que eu acho que foi o discurso que me tirou da vida pública, partidária. Que foi o discurso, o Manso fez essa armadilha e eu caí, mas não me arrependo, não me arrependo. Foi um discurso que o De Santo entregava 450 casas, tal, no setor 4, se não me engano, só me dei. E eu fui e elogiei barbaramente o De Santo. Quando você não podia mais elogiar, porque tinha eleição, você tinha que meter o pau, e eu não sou assim. E aí o Anuar usou essa minha imagem na campanha do Anuar, que era uma campanha que tinha 9% e uma Massafera 60%, né, no começo. E aquilo foi um horror para mim, porque eu já tinha tudo contra mim, essa parte dentro do MDB, né? E aí os militantes do MDB iam de casa em casa falando, o Fernandinho traiu, o Fernandinho traiu, o Fernandinho é traidor do Massafera, tal. A campanha do Massafera me tirou do ar. E eu me lembro bem que o Polese foi uma das pessoas que achou aquilo um crime que estavam fazendo comigo. Aí eu entrei na justiça para tirar do ar do programa do Anuar, porque eu não tinha permitido para uso eleitoral, né? Eu falei em nome da Câmara. O juiz eleitoral concedeu depois de 3 dias, mais ou menos, então foram 3 dias. E aquilo realmente foi junto com toda a articulação que fizeram, né? Eu acho que foi aquilo que me tirou da vida pública partidária, né? Eu não me arrependo. E você veja a amizade depois que eu fiz, por exemplo, o Polese faz comigo, nesse auditório que estou agora, nesse estúdio, perdão, faz uma das entrevistas mais lindas que eu já tive na minha vida, né? O Polese se derrete em elogios ao jovem Fernando Passos, né, para ele. Isso depois de 10, 15 anos que nós tínhamos saído da vida pública, eu e ele. Então, você vê que eu fiz amizades muito duradouras. E eu fiz por causa desse mandato, foi um mandato de 4 anos.